arco de circunferência. Então, presta atenção, amiguinho. Eu vou pegar dois pontos da circunferência, que é o caso dos pontos A e B. Esses dois pontos determinam na circunferência dois arcos. Ah, não entendi. Ó, amiguinho, esse em rosa aqui, ó, que você está vendo, esse contorno em rosa, é o arco menor que eles determinam. E também eles determinam outro arco do outro lado. Aqui, ó. Por aqui, ó. Que é o arco maior da circunferência. Ok? Tá? O é o centro aqui, tá? O arco menor da circunferência é representado por AB. O A e B com esse, né? Com essa voltinha aqui em cima. Tá ok, amiguinho? Essa é a forma de representar o arco menor. Ângulo central. Olha só, amiguinho. Ângulo central é um ângulo com vértice no centro da circunferência, que eu chamei de O, o centro ali, tá, amiguinho? Então, olha só. É muito importante a informação que eu vou te passar agora, tá? A medida do arco menor, que é esse aqui, né? É igual à medida do ângulo central correspondente. O que eu quero dizer para você com isso? Tá? Se a questão mencionar, por exemplo, que aqui é 80 graus, a medida do arco, que você está vendo aqui, também é 80 graus. Entendeu, amiguinho? Geralmente, essas medidas de ângulo central em arco são dadas em graus. Geralmente, tá? Determine a medida do arco AB na circunferência abaixo, sendo O o centro da circunferência. Certo, amiguinho? Olha só, ele está pedindo a medida do arco AB. Será que ele está falando do maior, esse de trás, ou do menor, esse aqui, ó? Sempre que ele representa dessa forma aqui, ó, ele está mencionando o menor arco, né? Então ele quer a medida desse arco aqui, ó. A medida do arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, amiguinho, assim, ó. Quanto que vale esse ângulo central aqui, ó, daqui até aqui, né? Perceba, uma circunferência inteira, ela possui 360 graus, concorda? Então, aqui eu já tenho 130 e aqui 160. Somando esses dois, dá 290. Bom, quanto que falta para fechar o 360 graus? De 290 para 360, faltam 70 graus. Então, o ângulo central, ele mede 70 graus. Se o ângulo central mede 70 graus, o arco AB, né, amiguinho? Ó, o arco AB também vai medir 70 graus. Porque a medida de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Muito importante o que eu vou falar agora, tá? Ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? Vamos ler aqui? É o ângulo cujo vértice pertence a uma circunferência e seus lados são secantes a ela. Ah, não entendi. Ó, amiguinho, esse vértice aqui, ó, do ângulo, pertence à circunferência? Sim. Os lados interceptam a circunferência em dois pontos, não é? Ó, então os dois lados são o quê? Secantes, conforme eu te ensinei antes, da reta secante, né? Então, se isso acontecer, esse ângulo ali, ó, o ângulo ACB, ou seja, ACB, esse aqui, é um ângulo inscrito na circunferência. Agora vamos lá, amiguinho. AB, ó, o ângulo ACB é o ângulo inscrito. E AB é o arco correspondente a esse ângulo. Então esse ângulo inscrito gera esse arco aqui. E aí, o que tu acha, amiguinho? Será que eles têm as mesmas medidas? O mesmo valor? Hã? Os dois? Não. Sabe por quê, amiguinho? Conforme eu te ensinei antes, a medida de um arco é igual à medida do ângulo central. Ó, esse arco, imagina que isso aqui seja o centro, tá? Esse arco tem a mesma medida que o ângulo central. Esse aqui, ó. Então, se eu quiser saber a medida do arco, eu tenho que descobrir isso aqui. Não é a mesma medida que esse ângulo inscrito. Entendeu, amiguinho? Isso é uma medida, isso aqui é outra. Essa aqui é a mesma que essa aqui. Ok? E a gente pode perceber que essa medida aqui, ó, é maior que essa. E eu já vou falar da relação delas agora, tá? Agora uma regra importantíssima, tá, amiguinho? Como eu tinha mencionado o arco e o ângulo inscrito, observa a regra, né? Observa a relação que existe entre eles. Vamos lá. A medida do ângulo inscrito, que é esse aqui,
é igual a metade da medida do arco correspondente. É metade da medida desse. Tá bom, amiguinho? Essa é a regra. Se aqui for 120 graus, né? Esse ângulo central correspondente a esse arco, né? A mesma medida. 120 graus, aqui é 60. 120 dividido por 2. Se aqui for 100, aqui é 50. Se aqui for 40, ali é 80. Então, o ângulo inscrito é metade da medida do arco correspondente, do ângulo central correspondente. Como está escrito aqui, ó, ou a medida do ângulo inscrito é igual a metade da medida do ângulo central correspondente. Isso porque o ângulo central ou o arco eles têm a mesma medida, né, amiguinho? Tá? Determine a medida do ângulo inscrito ACB. ACB. Então ele está pedindo esse ângulo aqui, amiguinho. Esse é o ângulo inscrito. Na circunferência abaixo, sendo O o centro da mesma. Ô, amiguinho, a medida de um ângulo inscrito é metade da medida do arco correspondente. Ó, qual é a medida do arco AB? A medida do arco AB é 120 graus, que é a mesma medida do ângulo central. Então esse aqui, amiguinho, é metade. Deu. Resposta final da questão, 60 graus. Determine a medida do arco AB na circunferência abaixo, sendo O o centro da circunferência. Ô, amiguinho, esse X que você está vendo aqui, ó, é o ângulo inscrito. E esse aqui é o ângulo central. E esse é o arco correspondente. Como a gente viu na aula, essa medida, amiguinho, essa aqui é o dobro daquela. Não é isso? Essa aqui é metade dessa. Essa é o dobro daquela. A regra é essa. Então eu posso falar que 4x menos 80 graus, ó, posso colocar dessa forma aqui, ó, é igual a 2 vezes o x. Ó, essa é o dobro dessa. Então, 4x menos 80 é igual a 2 vezes o x, ok? Então, traz o 2x para cá, amiguinho. 4x menos 2x, menos 80 vai para lá, mais 80, né? Equaçãozinha de primeiro grau. 2x é igual a 80 graus. Passa o 2 dividindo, né? 80 graus dividido por 2 e o x vai ser quanto? 40 graus. Essa é a resposta da questão, né? Não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo para a gente encontrar o arco AB. Ô, amiguinho, essa medida do arco AB daqui até aqui, né? O arco menor AB, é igual à medida do ângulo central correspondente. Ou seja, o 4x menos 80. Vamos ver? Quanto que deu x? 40. Tá lá, ó. 4x menos 80 graus, né? Como é que fica isso? 4 vezes 40 menos 80. Como é que fica isso? 160 menos 80. Que dá quanto, amiguinho? 80 graus, ok? Olha lá, ó. Tranquilo? Então, eu acabei de descobrir que essa medida aqui, ó, esse ângulo central, ele possui 80 graus. Se o ângulo central, essa medida é 80 graus, o arco AB, né? Como eu falei, tem a mesma medida do ângulo central, então ele também vai medir 80 graus. Essa é a resposta final da questão. Triângulo inscrito tendo como um de seus lados o diâmetro da circunferência. Pois é, amiguinho, esse é um triângulo inscrito, né? Os seus 3 vértices são pontos, né, pertencentes à circunferência. Então, ele está dentro da circunferência, encostando, né, interceptando a circunferência nos seus 3 vértices. É um triângulo inscrito. Um de seus lados, esse lado aqui, ó, né, é o diâmetro da circunferência. Aqui é o centro dela, bonitinho. Agora olha a regra. Olha a regra, olha que interessante. O triângulo formado é sempre um triângulo retângulo. Ah, não entendi, professor. Pois é, essa regra vem da explicação anterior. Aquela que diz que o ângulo inscrito, né, o ângulo inscrito é metade da medida do arco correspondente. Ah, não entendi. Vou explicar. Se isso aqui é o diâmetro, ele divide a circunferência, né, em 2 partes, né, em 2 regiões com o mesmo comprimento. Então ela divide a circunferência ao meio, digamos assim. O diâmetro divide a circunferência ao meio. Amiguinho, se divide ao meio, olha só, esse ângulo, ó, esse aqui, ó, é de 180 graus. Ou não é? Se divide a circunferência ao meio, isso daqui é 180 graus. Ó, amiguinho, esse é o ângulo inscrito, ó. Ó, esse é o ângulo inscrito. E esse é o arco correspondente, ó. Esse ângulo aqui é metade desse. Então aqui, obrigatoriamente, eu vou ter um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Então,
sempre que um lado do triângulo for o diâmetro da circunferência, aquele ângulozinho ali vai ser 90 graus. Se o triângulo tivesse com esse lado e apoiado nesse ponto aqui, ó, aqui também seria 90 graus, não importa. Então, toda vez que um triângulo tiver como um de seus lados, triângulo inscrito, né? Tiver como um de seus lados o diâmetro, ele é um triângulo retângulo. O ângulo dele, o outro ângulo vai ser de 90 graus. Ângulos com vértices não pertencentes à circunferência. Vamos lá, amiguinho? Então, primeira situação que a gente vai trabalhar aqui. Vértice do ângulo interior à circunferência. Vértice do ângulo é aqui, tá? Aí nós temos o ângulo θ e o ângulo α aqui. Qual é a regra, amiguinho? Tranquila, só prestar atenção, tá? Esse ângulo θ que você está vendo, simplesmente é a média desses dois arcos aqui, ó. Ou seja, o arco AB, aqui o ângulo θ, né? Ó, o arco AB mais o arco CD dividido por 2 dá o ângulo θ. Ok, amiguinho? Esse ângulo é a média desses dois aqui, tá? Não confunda esse ângulo com o ângulo central. O ângulo central é aqui no centro, ó. Ele não está no centro, θ, tá vendo? Ó? O centro é aqui, ó. Ok? Então, nada a ver uma coisa com a outra. E a mesma coisa o alfa. O alfa é esse aqui, né? Inverte. O alfa é a média desses dois aqui, ó. Ou seja, o AC mais o BD dividido por 2 dá esse ângulo alfa ali. Um exemplo, amiguinho, ó. Determine o valor do ângulo θ na circunferência abaixo. Então, o que é o θ, amiguinho? Esse mais esse dividido por 2. Ali a formulazinha para você. Não tem nenhum segredo, tá? Então aqui, ó. θ vem a ser o quê? O arco AB, que é o 60, né? Não é isso? Mais o CD, que é o 50. Não é isso? Dividido por 2. 60 mais 50 é 110, né, amiguinho? Então, θ é 110 graus dividido por 2. O θ é 55 graus. O mais interessante, tá? Está respondida a questão, o valor de θ está determinado, essa é a resposta. Mas olha só, se eu quisesse esse alfa aqui, ó, né? Olha o roteiro que eu poderia seguir. Presta atenção. Daqui até que é uma linha reta, né? 180 graus. O θ e o alfa são suplementares. Eles somam 180. Então, se esse aqui é 55, né? 55 graus, olha aqui, ó. Como a gente achou, isso aqui é o que falta para dar 180, ou seja, 125 graus. Daria para encontrar o alfa dessa forma também. Agora a segunda situação. Novamente, ângulos com vértices não pertencentes à circunferência, né? E agora o vértice do ângulo não está mais aqui dentro, a circunferência está fora. Vértice do ângulo exterior à circunferência. Ô amiguinho, a situação também é tranquila, tá? Ó, o ângulo θ está aqui fora. Como é que eu encontro o valor do ângulo θ? Simples. Eu pego o arco CD, que é esse aqui, menos o arco AB, que é esse aqui, e divido por 2. Então é o maior aqui, né? Menos o menor, dividido por 2. Vai dar esse ângulo ali de fora. Tem demonstração para isso, né? Logo, logo nós estaremos inserindo no site, inclusive, uma aula de deduções, onde a gente mostra a origem de todas as fórmulas aqui que a gente trabalha nas aulas. Eu só não faço isso durante as aulas, porque nem todo mundo tem interesse em saber isso, né? Então, só para você saber, logo, logo vai estar disponível. Determine o valor do ângulo θ na circunferência abaixo. Então é a situação que a gente colocou antes para você. De uma forma bem rápida, amiguinho. Quem que vem a ser o θ? O CD, que é quanto? 100 graus. Olha lá, ó, né? Menos o AB, que é quanto? 40 graus. Tudo isso dividido por 2. 100 menos 40 é 60, então o θ é 60 graus sobre 2. O nosso querido ângulo θ vai medir 30 graus. E essa é a resposta da questão.